Olá, bate-papo em família. Eu sou o Gustavo da Neuza, E eu sou a Neuza do Gustavo. com alegria, dando seguimento ao tema relacionamento. Hoje queremos falar um pouquinho com vocês, baseado num texto bíblico, lá em Efésios, no capítulo 4, o verso 31 e 32, que diz assim: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Não é muito fácil para abandonar, né? Quando estão os dois assim. De bico. Nada de gritarias, insultos e maldades. A gente lendo esse texto e a gente volta a fita, né? Dentro desses 41 anos de casados, quantas vezes fiquei com raiva? Quantas vezes fiquei com amargura? E quantas vezes eu produzi a amargura da Neuza? Quantas vezes eu provoquei o ódio da Neuza? E quantas vezes eu gritei? Muitas vezes não gritei tão verbalmente, algumas vezes sim, mas muitas vezes gritava com as minhas ações que feriam a alma, o coração da Neuza. Insultos, até que a gente não teve, sempre nos policiamos, né, Neuza? Mas dentro da gente, a gente ficava bastante abalado. Eu, principalmente, como não botava para fora, né? Ficava muito amargurado, ressentido, triste, me emburrava e ficava fechado no meu mundo cheio de amargura. Eu achava que estava tudo bem. Estava trazendo o pão, o leite, o café, a carne. E eu trabalhava, e ela ficava em casa com os 3 filhos. Eu chegava em casa e dizia: tu não fez nada, só eu que trabalho, fiquei em casa só com 3 filhos. E aquilo deixava ela indignada. E a palavra do Senhor diz assim: e maldades. Quantas vezes por palavras, por ações, por maneiras triviais, que parecia que não estava tendo maldade. Para mim não tinha maldade, que eu acostumado com algumas coisas. Mas para ela, que veio de uma família muito requitada, uma família que se respeitava, se respeita até hoje. Não que minha família não se respeitava, mas eu era... Ela veio do interior, eu da cidade. Eu era Se achava. Se achava. E essa cara que eu tenho hoje, a mais melhorzinha, né? Porque tinha uma cara de delegado, né? Deus não deu esse dom, mas eu gostava de mandar. Ainda mando um pouco hoje. Gosta, né? Ainda gosto de mandar um pouquinho. Mas a palavra do Senhor diz assim, queridos: como é importante a gente entender isso. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritaria, insultos e maldade. E isso acontece com muitos casais hoje. Pensam que resolver um problema dentro da família com grito vão resolver. Porque hoje tem muitos desafios. Mulher trabalha, marido trabalha, ou vice-versa, ou desemprego, situação difícil, fazem conta errada, precipitada, daí ficam num estresse e acham que gritando, acusando, vão resolver os problemas. Cada vez se torna pior. E muitas vezes o pior ainda é comparativo. Tu é que nem a tua mãe. Acusa também, né? Tu é que nem o teu pai. Tu é tal e qual. O fruto não cai longe da árvore. Mas, gente, olha, como é importante, né? Ali, ó, como ela ajeitando aí, ó. Isso é cuidado, né, tia? Um tempo atrás não era assim, né? Mas veja, como é importante tu ficar olhando e eu quero abandonar. É uma decisão.
Porque no momento que o casal começa a ter o relacionamento e começa a ter transparência, podemos olhar um no olho do outro, né, nego? E poder abrir o coração, até pode ser com algumas coisas que parece que não tem muita importância, mas é importante. Tem um adágio lá fora que diz que as pequenas coisas, né, fazem as grandes diferenças. E é realidade, porque no casamento começa com as pequenas coisas, né? Um dia, uma mentirinha, outro dia faz uma coisa que o marido não gosta, ou vice-versa, faz uma coisa que a mulher não gosta e deixa por trás do pano. Vai deixando, daqui a pouco tem uma barreira enorme entre os dois, o coração ferido, aí não consegue, aí só se agride, aí chama disso, chama daquilo, manda embora, e depois acusa, que tu me mandou embora, porque tu fez... E assim começam os relacionamentos a ficarem acirrados, fica horrível, fica muito difícil de conviver junto. Aí vem o divórcio. E isso tudo por causa de um começo. A negligência, se nós prestasse bem atenção um no outro e levasse a sério aquilo que nós prometemos lá no altar. Vou ser fiel na alegria, na dor, na saúde, na doença, nas dificuldades. A gente não leva a sério. E isso, hoje os casamentos estão muito difíceis, cada vez mais difícil. A situação da vida, agora nessa pandemia aí, às vezes muitos tiveram que ficar os dois dentro de casa. Para nós não precisamos, porque o Gustavo trabalhou o tempo todo, mas a gente teve muita aproximação. E Deus tem sido misericordioso com nós. Essa aproximação trouxe para nós ajustes, momentos de que nós podemos parar e resolver os problemas. Do próprio Covid. Nós pegamos o Covid e ficamos encerrados, né? 15 dias. 15 dias encerrado. Gente, deu para botar muitas coisas em dia, ou quase tudo, né? Acredito que foi tudo. A gente fez organização dentro de casa, porque pela misericórdia de Deus nós não ficamos mal, né? Nós ficamos bem, daí deu para... A consequência foi pequena, as sequelas foram pequenas, porque a gente vem desde o início seguindo, né? Fazendo aquilo que o protocolo manda, mas o que nos chamou a atenção muito foi muitas pessoas se desesperaram. E nós estávamos tranquilos, claro, tranquilo. A barba de molho, né? A barbinha de molho. Mas a gente estava tranquilo porque se o Senhor recolhesse... A gente estava em paz, né? Porque muita a nossa paz. salvação garantida em Jesus Cristo, a gente pensou, se nós morrer, vamos morar no céu, né? Do ladinho do outro, né? Se desse. Se morresse junto, né? Ia ser benção. Mas não foi dessa vez que Deus não nos levou. Então, assim, isso, aqui. A gente cita essa situação vivida por nós. E nos aproximou muito. Fez-nos entender muito mais. Esses 15 dias para nós foi, como a Neuza sempre comenta, né? Foi nossa terceira ou quarta lua de mel já, né? Mas foi assim um momento muito agradável, né? E a gente fica agradecido porque o que o texto faz, tudo isso que nós falamos antes, nós estamos nos exercitando diariamente para evitar essa situação. Olha o que diz o verso 32. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos. Vocês viram alguns minutinhos atrás o que ela fez comigo, viram? Ela deu uma ajeitadinha no gordinho dela, né? Ajeitou, deixou... Como tá frio, né? A gente sente o pescoço frio, né? Mas assim, aqui a palavra do Senhor diz assim, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E eu não entendia isso tempo atrás. Parecia que é só com os de fora, né? Mas na realidade
a primeira atenção tem que ser do cônjuge, né? Eu dava atenção para muitas coisas. Meu trabalho, as minhas atividades, igreja. Dava atenção para tudo e muitas vezes estava negligenciando aquela pessoa que eu decidi amar. Aquela pessoa que o Senhor colocou em minha vida. E a gente é amável com as pessoas de fora. Sim. Porque imagina tu com um vizinho ou com uma pessoa que tu encontra, tu gritar com essa pessoa. É muito feio, então a gente se domina. E com os de casa é mais feio ainda. Se a gente sair gritando aí com as pessoas que a gente convive 24 horas, aí é que a gente tem que ser mais amável ainda. Buscar paz para viver bem, porque nós estamos vivendo praticamente 24 horas juntos, né? E a palavra do Senhor conclui dizendo o seguinte: depois de ser amável, atencioso. Olha, como é bom quando tu conversa com alguém que a pessoa te dá atenção. Muitas vezes tu está conversando com a pessoa, ela está no celular, assim, tudo bem, cada um. Mas quando a pessoa senta para tomar um chimarrão, tomar um café, ou independente disso, né, tu parar, dar atenção para aquela pessoa, a pessoa se sente... Eu me sinto gratificante, eu me sinto alegre, satisfeito em poder conversar com alguém que te deu atenção. Não, olha para o céu. Não. E a palavra de Deus conclui dizendo o seguinte: e perdoe uns aos outros, assim como Deus os perdoou por meio de Jesus Cristo, Ele nos perdoou. Então Ele perdoou porque nós erramos. E Ele já sabia que nós íamos errar. Deus sabe que nós somos imperfeitos, né? Se Ele sabia que nós somos imperfeitos, Ele já preparou o perdão e a gente tem que perdoar. As pessoas dizem assim: não, errou uma vez, errou duas, errou três, não perdoou mais, não tem mais chance. Mas não foi isso que Jesus ensinou, né? Então, queridos, vamos perdoar, vamos exercitar esse momento a dois, aproveitar. Quem é gaúcho, aproveita esse friozinho para encostar mais na costela, chegar no fogão a lenha, né? Como nós não temos fogão a lenha, vai de ar mesmo, né? Tem que nós se esquentar, Esquentar o outro. Mas, queridos, pratique isso. Deixe o Espírito de Deus atuar na vida de vocês. Convide Jesus para entrar no relacionamento de vocês, para que vocês possam ter um relacionamento cada vez melhor. E o nosso desejo é que vocês não passem nem por 10% que nós passamos, mas que você possa ser vitorioso. Por isso que nós, Bate-Papo em Família, queremos abençoar a vida de vocês com toda a sorte de bênção. E lembre-se, Jesus é o solucionador de qualquer probleminha ou problemão. Ele está aí para te abençoar e te ajudar. Só que tem que entregar inteiramente, né? Porque às vezes a gente vive falando com Deus e fica na igreja e as coisas pioram e dá péssimos relacionamentos. Porque eu não entrego inteiramente para Cristo e deixo Ele trabalhar. Porque Ele tem que trabalhar em mim primeiro e eu tenho que observar a palavra de Deus, daí Ele se responsabiliza por mim. Porque, tá na igreja, aquele tem fé, busca Deus e estão separados e se separaram e brigam. Porque não há uma conversão genuína. Precisa ver. Conversão genuína é tu tá andando por um caminho e de lá para cá voltar. Isso é conversão. Não é tu ficar seguindo um caminho, mas não observa a palavra de Deus, não escuta o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz, o que Jesus disse. Ele disse: tomai sobre mim o meu jugo é suave. Sobre vós. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas eu não tomo o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é paz, é harmonia, é alegria, é esperança, e é confiança, e é fé. Mas eu não faço isso. Por isso que não dá certo o relacionamento. Não tem como dar certo um relacionamento
se não tiver eu e Deus. Tá bom? Ok? E Bate-Papo em Família promete voltar com mais um assunto ainda sobre esse relacionamento. E Deus abençoe. Até nosso próximo encontro, querendo nosso Deus. Amém. Tchau. Tchau.